Olá, classe, saudações a todos e a todas. O vídeo de hoje é exclusivamente para resolver exercícios. Eu já havia prometido para vocês há um bom tempo que chegaria esse momento. Então eu vou pegar muitos dos exercícios que eu já abordei e mostrar, abrir ele, resolver, né? Bem com calma, com tranquilidade, para você pegar o passo a passo, beleza? Talvez vocês escutem um pouquinho de ruído lá de fora, estou num estúdio novo, mas eu acredito que vai ficar tudo bem legal aí para você entender com tranquilidade. E não se assustem que também tem aquele quadro ali que fica olhando feio para os alunos, tá? Mas eu fico aqui na frente, de vez em quando eu mostro, mas enfim, não divaguemos. Olha só, lá naquele conjuntinho de slides bem legal lá que eu falei sobre os gases, eu deixei alguns exercícios. Logo mais vai ter uma listinha bem legal, tá? Olha, eu expliquei ali de Boyle, Charles, Gay-Lussac. E tinha alguns exercícios. Meu Deus do céu, esse era muito simples, né? Também você já tem que ter ali a presença de espírito, de entender aonde que o exercício está situado, né? Então acompanha aí em cima, olha só, fala lá da Telefunken, né? Da TV que existia antigamente. Eu tinha uma dessa, uma igualzinha, por isso que eu tenho essa imagem aí, né? Olha só tá pedindo uma coisa aqui, né? Opa, eu sumi daqui, cadê eu? Aqui, ó, pressão, né? Deixa eu colocar aqui sempre, beleza. Pressão. Então, calcule a pressão em atmosferas. Então, quantas atmosferas existe nesse tubo de raios catódicos aí que é a TV, né? E aí você precisa prestar atenção. Agora eu fico aqui dentro da TV. Você precisa prestar atenção no que está descrito ali, né? Então, o que está descrito ali? Está descrito que você quer a pressão em atm, isso aqui você já entendeu, levando em consideração que o tubo tem um volume de 5 litros, tá tranquilo, a temperatura é 23 graus Celsius, coloca as unidades de medida, coloca, elas estão para isso, e aí considere que você tem N, uma certa quantidade Opa, não é N não. Isso aqui você ainda não tem, porque você tem uma massa muito bem conhecida. Então, um M de massa igual a 0,010 miligramas de quem? Nitrogênio. Quando fala, atenção, quando fala, principalmente em gases, está falando de gás, fala nitrogênio, oxigênio, cloro, flúor. Sempre nesses exercícios de gases, que está falando de uma substância no estado gasoso, geralmente está falando na maneira estável que aquele átomo se apresenta naquele estado físico. Essas moléculas que eu acabei de citar, quando você vem aqui e pega a tabela periódica, vou abrir uma tabela aqui para a gente perceber, né, melhor. Olha aqui, tem uma tabela periódica igual a essa, você encontra em qualquer lugar, em qualquer site, simplesinho. Olha o que eu falei, nitrogênio, oxigênio, cloro, aqui está falando sobre os elementos químicos, mas quando eu preciso agora de uma outra folha, quando eu preciso, ou quando eu estou falando em gases atmosféricos, eu estou falando em N2, gases atmosféricos, esses gases aí que eu acabei de comentar, por exemplo, todos eles são moléculas, olha aqui, ó, N2, O2, cloro 2, flúor 2, tudo isso daqui é gás, tá? Então, quando eu comento aqui, você considere essas moléculas em estado gasoso, quando eu estou falando dessas moléculas, eu estou querendo dizer para você que você não está trabalhando com nitrogênio
no estado atômico, mas sim nitrogênio no estado gasoso. Tá? Isso que é importante você... Aí agora minha janela fica... Você lembrar. Então, quando falou ali 0,010 miligramas de nitrogênio, está falando do nitrogênio na forma mais estável no estado gasoso, que é o N2. Tá? Então, mas tem outros exemplos que não seriam iguais a esse. Por exemplo, hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio. Deixa eu lembrar mais algum aqui. Esses, na verdade, esses vão se apresentar aqui que eu acabei de falar. Como são gases nobres, eles não precisam se combinar com ninguém, tá? Eles não precisam se combinar. Então, eles sim, eu só vou ter o peso ali, o peso atômico que eu consigo numa tabela periódica é exatamente o peso ali relativo a 1 mol dessa substância. Agora, para o N2, o O2, cloro 2 e vários outros, não, tá? Outra coisa, por exemplo, se eu tivesse falado em ozônio, é o O3, tá? Então, o problema é que não tem um nome específico para oxigênio atmosférico, né? Acho que até em exercícios que vão cair numa prova, alguma coisa, eu vou fazer esse tipo de comentário do gás no mesmo estado que ele se encontra na atmosfera, e aí você consegue se ligar que você precisa ver como que ele está combinado, com quem ele está combinado, né? E aí isso facilita para você entender. Por quê? Porque você pode errar, então, com muita facilidade o cálculo se você não teve esse traquejo ali de pegar o estado mais estável desse átomo, que é na forma de uma molécula, uma molécula, né? Então, beleza. Eu já tenho agora a informação que eu tenho essa quantidade aqui, né, embaixo, né? 0,010 miligramas de N2. Só vou deixar mais bonitinho aqui. E 0,010 isso confere 0,010 miligramas de N2. Pronto, você tem uma equação aí, que é a equação de Clapeyron, que é a equação do gás ideal também. Tem uma informação implícita, né? Nota que eu ainda nem comecei a fazer o exercício, só estou coletando informações. É uma excelente norma de boa prática na vida, tá? Na tua vida acadêmica, coletar as informações que você tem antes de tudo. Coletar as informações que você precisa, porque você vai precisar dar uma resposta. Então você tem alguma coisa, você precisa de algumas outras informações e aí finalmente você consegue manipular tudo isso de uma maneira algébrica e lógica que vai te levar ao resultado. Você já tem uma pergunta bem formulada, calcule a pressão. Você quer a pressão, você já tem algumas informações e você já conhece uma equação, pelo menos, que relaciona essas coisas. Eu fiquei falando ali o bimestre inteiro, que é a equação de Clapeyron, a equação do gás ideal. Tá? Então, note que você ainda não tem uma das informações, essa aqui. O N, a quantidade de matéria. Você tem M, a massa. E então você obrigatoriamente tem que converter a massa de nitrogênio para obter o número de mol de nitrogênio. Você precisa obter quantas moléculas de N2 existem em 0,10 miligramas de N2. Você precisa achar o N que está ali, coloquei uns 3 pontinhos para você entender que você precisa disso para pôr ali. Perfeito? E aí é muito tranquilo, eu já ensinei, né? Quanto pesa 1 mol, né? Você tem em miligramas de N2, e aí você tem que converter, primeiro você pode converter miligrama para grama, é uma coisa que eu gosto de fazer, porque você já vai ver. Então,
ou você pode fazer por regra de 3, né? 1 miligrama é exatamente 1 vezes 10 na menos 3 grama. Então, 1 vezes 10 na menos 3 grama. Então, você consegue cortar aqui miligrama com miligrama, aliás, grama de N2, né? 1 miligrama de N2 é igual a 1 vezes 10 na menos 3 grama de N2. Vai dar um resultado ali que, vamos calcular aqui para não ficar parecendo que eu surgi com o resultado do nada, né? Aqui, ó, temos uma calculadora, você também deve ter uma aí. Eu tenho que fazer um videozinho sobre como calibrar, como organizar a tua calculadora de uma maneira que expresse em graus e não em radianos, né? Que o pessoal ali tinha uma vez comentado durante a aula, mas enfim, depois eu faço isso. Então, 0,010, que é a quantidade em miligramas, e eu tenho que multiplicar isso por 1 exponencial na menos 3. Então, isso daqui é igual a 1 vezes 10 na menos 5, tá? 1 vezes 10 na menos 5, 1,0 vezes 10 na menos 5, né, é o resultado que eu tenho ali, é o que? Gramas de N2. Se você quer fazer regra de 3, fica à vontade, tá? Faça, prefiro até que você faça, e você confere e vai perceber que vai chegar a esse mesmo resultado. Por que eu já deixo em notação científica? Porque é mais fácil. Porque agora você sabe que você tem 1 grama ou 1 miligrama, aliás, ao invés de trabalhar com 1 miligrama, ou com, que era o que o exercício te dava, você tem 1,0 vezes 10 na menos 5 grama de N2. Porque quando você chegar aqui na tua tabela periódica, você vem aqui, a família 5A, nitrogênio, abril, em qualquer forma, eu baixei um aplicativozinho que é melhor, né? Mas você pode pegar uma tabela periódica daquela impressa, tem em PDF, existe, sempre vai ter um valor que é um pouquinho menor, e aí depende do estilo da tabela. Muitas delas, principalmente as mais antigas, estão um númerozinho pequeno embaixo, que esse número seria o 7, e um número um pouquinho maior, geralmente quase o dobro, que é maior, que fica ali em cima do símbolo do elemento químico, que é a massa atômica, que é a soma dos prótons e nêutrons, e também considera até os elétrons. Então, um mol do nitrogênio são 14,007 gramas por mol, entendeu? Porque que eu já converti para grama, porque aqui também é grama. Então a tabela periódica te dá informações em grama por mol. Então por isso que aqui eu cheguei, a primeira coisa eu tirei esse miligrama aí, que só ia me atrapalhar. Se você pegar o 0,010 miligrama e fazer o cálculo que eu estou fazendo agora, direto vai errar, né? E você não quer errar. Então, beleza, você já entendeu que você tem isso, 1 vezes 10 na menos 5 miligramas, aliás, 1 vezes 10 na menos 5 gramas de N2, que é o que eu escrevi aqui, por isso você coloca sempre as unidades, que aí você consegue perceber onde você está errando até no meio do caminho. E aí lembra lá, N2, então cada 1 mol de N2 tem o que? O dobro, né? Porque são 2 átomos, aqui só tem para 1 átomo de nitrogênio. A molécula do N2 é isso daqui, então são 2 átomos de nitrogênio. Então beleza, então 1 mol de N2 pesa 28, se eu conseguisse pesar ali na balança, né? 0,14 gramas de N2. Fiz invertido, lamento. Eu quero cortar, né? Eu fiz invertido aqui. Eu quero tirar, né? Então, 1 mol de N2. Eu quero apagar esse gramas de N2. Então, 28,014 grama de N2. Eu acho que o correto no português do Brasil é falar grama, né? Gramas é o plural
daquilo que nasce no jardim, né? Eu acho que para a unidade de medida é grama. Não lembro exatamente, mas eu reconheço minha falha caso esteja fazendo uma. Olha só, agora sim, né, eu consegui cortar isso daqui com isso daqui pela regra de 3 nunca mais, né? Ou você também pode fazer regra de 3, é claro, né? Então 1 vezes 10 a menos 5 gramas de N2 é x, sendo 1 mol de N2 igual a 28,14, faz a relação cruzada e vai chegar à mesma coisa. Então, pega novamente tua calculadora com muita calma no coração. Eu já fechei aqui a minha. Vamos lá. Aqui, essa calculadora já fica com o último resultado salvo. Então, é só eu pegar 1 vezes 10 dá menos 5 e multiplicar pela razão recíproca, ou seja, pela razão de 1 sobre 28,014. Então aqui é a mesma coisa que multiplicar por 1 e dividir o resultado que dá a mesma coisa, né? E dividir por 28,014. E não sei porque. Aqui eu tenho que colocar isso. Pronto, cabeção. Agora sim. O resultado é 3,56 vezes 10 dá menos 7. Então 3,56 vezes 5,6. Vamos arredondar aqui o último, só precisa pegar 7, que é o resultado que eu tenho. Olha aqui, olha aqui. É 30. Não consegui fazer um efeito visual aqui que eu queria. Aqui, né? 3,5699, barará, tem um monte de número, mas como isso aqui tá 10 na menos 7, galera, você pode pegar só geralmente por norma de boa prática, pega os 2 dígitos depois da vírgula, porque a massa molar, quando você olha ali na tabela periódica, ou massa atômica, né, tem 3 casas decimais. Esse último algarismo aí deve ser o duvidoso, então você pode arredondar sempre ele e aí você só considera os 2 algarismos depois da vírgula. Então 3,57 vezes 10 na menos 7, o que? Mol de N2. Tá? Talvez você tenha feito o exercício e errou justamente nesse último passo, por isso que eu trouxe ele em todo esse último passo, converter massa para mol, tá? Então é bem pouquinho, né? Bem claro que é pouquinho, por causa que eu iniciei com uma massa de 0,010 miligramas de N2, né? Então é pouquinho mol mesmo. Ufa! Eu cheguei agora... Deixa eu diminuir minha tela aqui. Eu cheguei agora... no N, né? Eu obtive esse resultado. Vou colocar aqui, né? 3,57 3,5, vou deixar em azul mesmo, que aí chama atenção, vezes 10 dá menos 7 mol de N2. Tudo isso que eu fiz agora, quanto tempo de vídeo já temos? 18 minutos de vídeo é só para te explicar isso, né? Mas é nos detalhes que a gente erra, né? Beleza? Tenho P, não tenho P, tenho V, tenho N, ufa, tenho N, R, eu preciso de um R, volta lá nos slides. Tenho T, mas ainda tá meio errado, tá meio estranho, né? Eu tenho que converter isso daqui para Kelvin, sempre converte ele para Kelvin. Antes de eu comentar sobre o R. Então também pega a tua calculadora se você está com um pouco de dúvida e faz lá, né? Bem simplesinho essa, sempre para converter em graus Celsius para Kelvin, pegar a temperatura em graus Celsius, 23, e somar com 273,15 exatamente. 296,15, maravilha, né? Já tenho 296,15, o que? Kelvin, né? Não é grau Kelvin, é Kelvin só, por causa que são as outras unidades de medida, né? Fahrenheit, Celsius, Ferguson, sei lá qual mais outras unidades que devam ter existido, são graduações, por isso grau Celsius, grau Ferguson, aliás, Ferguson é uma outra unidade de medida de
de angulação da coluna vertebral é Fahrenheit, né? E tem outras, tem zilhares, né? O povo nunca se decidia, mas grau Celsius e grau Fahrenheit são graduações da escala absoluta, Kelvin. Por isso não tem um círculozinho ali, então é Kelvin, tá? Beleza? Tem o T, agora sim é só jogar ali, mas antes você precisa ainda do R. Note que eu fico fazendo isso para que você entenda que você precisa fazer com calma, ler o exercício, pegar os resultados e já começar a arquitetar a resolução desse exercício baseado, olha só, nas unidades de medida. Percebeu que se você só colocasse aquele 0,010 miligramas de N2 ali, tentasse já achar a massa molar daquilo ali, você poderia já ter um erro, porque você tem que se ligar que a tabela periódica mostra em grama por mol, então você não consegue multiplicar ou achar expressões em relação a miligrama. Então você precisa converter miligrama para grama, para daí sim converter grama para mol, para daí sim ter o teu N, que aí sim serve para você calcular a pressão. Mas você precisa ainda de uma outra coisinha, o R. E aí, eu sei que você sabe o que é o R e aonde está o R, mas note que aqui nessa tabela, tá também no final de qualquer livro, tem as unidades de medida em diversas escalas, né? Então, litro atm, Kelvin mol, litro bar, Kelvin mol, litro quilopascal, joule, Kelvin mol, litro torricelli, Kelvin mol. Você tem que achar a unidade de medida. Claro, algumas dão diferenças, é óbvio, né? Umas têm uma diferença pequena, porque justamente ATM e bar também são unidades muito próximas. Aí o valor de R fica muito próximo. Mas algumas não, né? Olha ali o caso, se você considerar em torricelli a pressão e não em ATM, dá um valor bem diferente. E qual é o valor que você vai usar? É o valor daquela que as unidades estão expressas do teu exercício. O volume não está em litro, a temperatura não está em Kelvin, o número de mol não está em mol, né? Você tem então Kelvin, mol, litro. A pressão você vai querer achar, então, só que a pressão está te pedindo aí ATM. Então, ó, litro, Kelvin, mol, e a pressão tem que estar em ATM. Qual dessas que você já tem tudo isso reunido? A primeira, né? Litro, ATM, Kelvin, mol. Tá? Como a tua variável é a pressão, você poderia até pegar outras aqui, contando que tem a litra, né? Mas cuidado que às vezes se pegasse de baixo, a segunda linha, você teria a unidade sendo expressa em bar. Então só cuida com isso. E então, qual é o valor que R assume? Vamos colocar aqui o valor de R. Ó, novamente ali, 8,2 vezes 10 na menos 2, 8,2 vezes 10 na menos 2 litro ATM sobre Kelvin sobre mol, Kelvin mol, eu fiz isso só por causa que não cabe tudo, ou Kelvin na menos 1, mol na menos 1, beleza? Agora sim, é só fazer o cálculo, que é a pressão, né? Então eu já vou também pegar a equação, outra norma de boa prática, regrinha de boa prática, já pega a equação e isola aquela variável que você quer encontrar. Eu já isolei o P ali, passando o V para baixo. E aí com calma vai lá e coleta. Então, N 3,57 vezes 10 na menos 7 vezes, o que? Né? Mol de N2. R é o R que eu acabei de colocar aqui, né?
8,2 vezes 10 dá menos 2, todas aquelas unidades. Então, ó, multiplicar por R é a mesma coisa que colocar 8,2 vezes 10 dá menos 2 litro vezes ATM sobre Kelvin sobre mol, né? Temperatura aqui, 296,15 Kelvin. Então, ó, já coloquei o N, já coloquei o R, já coloquei o T. N, R, T. Tem que ainda dividir tudo isso por V. Eu entendo que às vezes você deixou o V ali do outro lado e tal, mas como eu falei, norma de boa prática. V, 5 litros, volume, que era o volume da TV ali, da Telefunken, né? 5 litros. Aí vamos passar o facão aqui agora. Tenho mol de N2, corta com mol. Sei que não está mol de N2 ali, mas esse mol ali se refere à matéria que tem ali, né? Kelvin aqui embaixo com Kelvin ali em cima, se vai litro vezes ATM, que está dividindo por litro, né? Litro vezes ATM que está dividindo por litro. Qual é a única unidade de medida que sobrou? Aqui não tem mais unidade de medida, aqui não tem mais unidade de medida, lá no fim da linha não tem, só tem uma unidade de medida que ficou aí em toda essa história. Vou marcar ela aqui em vermelho. ATM, né? Por que eu fiz isso, né? Porque aí você já se ligou que o teu resultado já deu em ATM. É a única unidade de medida que sobrou. Só falta agora o que? O número. Então, cuida para não ter essa gana por chegar a um valor numérico e às vezes você vai com tanta sede ao pote que nem percebe que tem algum errinho ali. Muitas vezes esse errinho pequeno você consegue identificar durante a resolução do exercício por simplesmente colocar as unidades de medida. Então, você vai sonhar com as unidades de medida hoje, porque elas são importantes. Tá? Multiplica ali 3,57 vezes 10 na menos 7. Não erra o valor, né? Multiplica tudo isso por 8,2 vezes 10 na menos 2. Multiplica isso por 296,15. Vou dar um igual aqui, porque eu ainda preciso daí dividir tudo isso por 5. A resposta anterior dividido por 5. Pronto. Resultado 1,73 vezes 10 na menos 6. Essa calculadora é meio estranha, né? Ela coloca aqui um monte de valor numérico e tal. Como ela está configurada aqui, às vezes eu preciso fazer uns cálculos com números bem grandes. Eu configurei ela para me dar um monte de casa decimal, né? Mas a vírgula está aqui, o resto é bem intuitivo de entender, né? E aqui parece menos 6 dessa maneira, né? Então tá. Poxa, mas é um valor pequeno, né? Claro que é pequeno. Olha aqui o resultado. Ficou aqui uma marcação estranha. Aí. Olha aqui o resultado, né? Peguei 3,57 vezes 10 dá menos 7 e multipliquei por 8,2 vezes 10 dá menos 2. Isso daqui é, claro, um valor bem pequeno, né? E então essa multiplicação ali vezes 296 não faz esse número crescer muito. Então é óbvio que você vai ter um valor pequenininho, e é óbvio que vai ter um valor pequenininho de pressão, porque você também tinha um valor pequenininho do que em toda essa história de tudo, né? Olha só, se você tivesse 1 mol de N2, aqui 1 mol de N2
ocupa 22,4 litros e a pressão relativa a isso é 1 atm. O volume do exercício é bem menor, 5 litros, mas 4 vezes menos, 4 ponto alguma coisa vezes menos. Mas eu não tenho eu tenho, lembra, vamos pegar aqui, ó, eu tenho 3,57 vezes 10 na menos 7, cara. É muito pouco mol que representa esse 0,010 miligramas de nitrogênio, tá? Então é óbvio que a pressão vai estar lá embaixo, é uma pressão bem pequena, tá bom? Mas claro, como que eu vou saber no meu exercício se eu estou fazendo certo ou não, se é um valor muito grande ou não? O resultado está aqui. Então todas as ordens de magnitude expressas de maneira correta, pode sempre conferir o cálculo, mas é isso, entende? Se você coloca as unidades de medida e você percebe que as unidades se cancelam entre si de uma maneira coerente tal que possibilita que a resultante de todos esses cancelamentos só chega aqui em ATM, e se a pecinha de trás da calculadora não errou, né? Aquela pecinha de trás da calculadora sabe quem é, né? Não essa pessoa aqui, não, é a pecinha de trás da calculadora, geralmente é você, eu, né? Então, se você não errou ali, dá uma olhada nos resultados ali, se está com alguma dúvida, mas não tem como errar, né? Aliás, tem como errar, eu entendo, mas entendeu o que eu disse, né? Você acha coerência durante o cálculo todo está coerente. Eu não multipliquei aqui laranja com mosquito, né? Então, beleza. Eu sei que eu gastei um tempão num exercício só, né? Puxa vida, 31 minutos, quase 32 minutos. Mas coisas que realmente vão fazer a diferença entre você acertar ou errar o exercício. Vamos pegar mais um exercício aqui. O do geraniol, que também eu percebi que alguns estão com dificuldade muito grande, mas é tão simples quanto esse, desde que você tenha cuidado, né? O exercício do geraniol parte dessa premissa aqui, ó, que como eu consigo converter N de quantidade de matéria, é uma razão entre Mzinho, massa e massa molar. E como a densidade é uma relação entre massa e volume, eu posso converter essas duas equações, né? E substituir o N de quantidade de matéria para uma expressão onde eu tenho aqui a equação 2. A equação 2 eu vou reescrever aqui embaixo. Olha só. Densidade. Deixa eu manter isso fixo aqui em cima. Bem, vai ficar. A densidade, que é o que está lá na esquerda da equação 2, eu fui fazendo esse algebrismo simples e é igual a quê? A Mzão vezes P dividido por RT. O que é o Mzão? Então, isso aqui é densidade, tá? Densidade, em alguns livros, também tem uma sigla específica para ele, que é a letra grega Mi, que é esse U com a perninha para baixo, letra Mi. Ao fazer esse algebrismo, eu eliminei N quantidade em mol de matéria, mas eu reescrevo essa equação mantendo a densidade do gás, que é uma coisa fácil de obter no laboratório, e uma coisa que era muito difícil de obter até um século atrás, e que até se um dia você for trabalhar num laboratório, você não vai ter o melhor equipamento do mundo, então talvez você tenha que usar uma técnica de um século atrás, por isso que você precisa saber coisas que eram feitas antes, tá? E isso daqui é um exemplo, né? Você consegue calcular a densidade de um gás muito bem, ou de uma substância volátil muito bem, que é o caso do exercício ali que eu já vou falar. E aí você relaciona essa densidade com Mzão, que é a massa molar. O quanto um mol de tudo aquilo pesa, né? Então, não é igual, isso não se mede na balança, né? É aquele valor ali que eu peguei da tabela periódica. Mas eu não tenho na tabela periódica as massas molares?
Depende dos átomos e das moléculas, né? Se você sintetizar, extrair, achar, né, alguma coisa nova, que tem uma organização distinta de tudo que já era conhecido, você também vai ser cientista, né? Alguns de vocês. Então, espero que todos, mas você também precisa conseguir, por alguns caminhos, chegar a algumas respostas. Isso pode te auxiliar, tá? Esse tipo de cálculo. Então, por quê? É esse cálculo aqui. Que cálculo que é? É esse cálculo aqui, ó. Eu vou deixar a equação aqui embaixo, né? O geraniol, um composto orgânico volátil. Olha só como fica legal. O que é uma coisa que é volátil? É uma coisa que vai do estado líquido para o gasoso com facilidade. Eu consigo obter um gás dessa substância de uma maneira fácil. Mas muito composto orgânico é volátil, né? Então, isso aqui é o componente do óleo de rosas. Na lista de exercícios vai ter outros exercícios que tem essa pegada aí. Vocês vão gostar. Fiz pensando em vocês, galera da farmácia, tá bom? Vocês vão gostar mesmo. Aí fala, ó, é um componente do óleo de rosas e é usado em perfumaria. Aí, a densidade do vapor a 260 graus Celsius, 103 torricelli, é 0,48 gramas por litro. Qual é a massa molar? Percebe que aqui nessa equação, ó, você tem a densidade, que é o que? O 0,48 gramas por litro. Você tem a pressão? Tem 103 torricelli. Torricelli é uma unidade de pressão. R sempre tem, que você vai precisar pegar em torricelli. Temperatura tem, só converter para Kelvin. E o que você quer? A massa molar, o M. Né? Então, os passos que se seguem aqui são os mesmos. Agora eu fiz um corte no vídeo e já estou igual a Ana Maria Braga, né? Ao invés de fazer todo passo a passo, né? Como que mistura a farinha, os ovos, o trigo, o leite e já vem com o bolo pronto ali dentro para dar tempo para o programa acabar, né? Você não quer ficar aqui comigo explicando toda essa história. Então, eu comentei aqui, né? Densidade igual PM ou MP sobre RT, essa equação aqui embaixo. E aí eu fiz tudo aquilo que eu falei lá no vídeo, no início desse vídeo, no primeiro exercício. Né? O que era que eu falei lá? Pega a informação que você tem, dá uma olhada se estão em unidades de medida que correspondem a resolução efetiva, verifica o que você precisa, isola a equação daquilo que você precisa, isola dessa equação o que você realmente quer e bola para frente, né? Resolve o exercício. Então, olha só, pegando os valores, eu já tenho aqui, ó, eu fiz rapidinho. Então, você tem a densidade, tem 0,480, é tudo o valor que eu compilei ali do PDF, tá? Então acredita em mim. Densidade igual 0,480 gramas por litro, pressão 103 torricelli, temperatura 260 graus Celsius, que são 533,15 Kelvin. A massa Mzão, massa molar, você quer. Como assim, Glaucio Regis? Tá aqui, ó, qual é a massa molar do composto? Tá te perguntando, é isso que você quer achar, né? Massa molar. A cerejinha do bolo do exercício, né? Esse R, né? 62,364. Que R é esse, Glaucio Regis? É o R onde a unidade de pressão está em torricelli. 62,364, olha a última linha ali, litro vezes torricelli por Kelvin por mol, tá? Mas eu não posso converter torricelli para ATM e pegar o valor de cima? Claro, cara pálida, claro que você pode fazer isso, mas é um cálculo a mais, né? Então, se você já tem o valor na unidade de medida, por que não?
Olha só, 62,364 litro por Torricelli por Kelvin por mol. Ah, você não deve estar satisfeito que esse cálculo vai dar certo. Vai, quer ver? Então, tem os valores aqui. Eu já sei que é tudo que eu preciso para colocar ali, para isolar o M, a massa molar. Então, ó, já aqui embaixo já está feito esse isolamento. Já mandei o dr por T para cá, o P para lá. Então, ó, isso que eu quero, isso é o que eu tenho. Legal? Legal. Vamos lá, show de bola, vamos para frente. Então, aí depois você faz os cálculos ali, tenta perceber se você chega aqui também nesses valores, né? Mas claro que vai chegar, né? Claro que vai chegar. Então, só para esconder o jogo aqui embaixo antes. Ó, coloquei, ó, isolei o M, conforme tinha a equação ali, né? No canto à direita, em vermelhinho, deixei só o M, a massa molar. Ah, outra coisa, né? Quer ver só como vai ser bonito hoje? A massa molar em que unidade de medida? Pensa aí, ali a hora que abre a tabela periódica e pega a massa molar dos átomos, dos elementos, como que é a unidade de medida? Dá uma olhadinha lá. Então você já sabe mais ou menos em que unidade de medida tem que resultar isso daqui. Se dá abacate por quilômetro cúbico, você já sabe que tem alguma coisa errada, né? Então, ó, colocando todos os valores com as respectivas unidades, é o que você monta daquela equação, é isso dali. E aí chega aquele momento de acerto de contas, né? E vamos ver se está tudo certo. Então, como que você faz isso? Com as equações, com a equação montada, você percebe que litro na menos 1, estou cortando em azul agora, corta com litro, porque 1 litro vezes 1 litro na menos 1 é litro sobre litro, que é igual a 1, e não altera a minha multiplicação. Torricelli aqui em cima, Torricelli aqui embaixo, se foi. Kelvin na menos 1 vezes Kelvin também se foi. Não tenho mais nada a fazer. Quem que sobrou? Vou circular em rosa aqui, bem bonito, para você ver. Grama. Não tem. Opa, tem mol na menos 1. Opa, passou por cima aqui. Deixa eu dar uma ajustada para você conseguir enxergar. Grama, mol na menos 1. A unidade de medida de tudo isso vai ser então grama vezes mol na menos 1. Ficou estranho isso que eu fiz aqui, esse defeito especial. Ó, aqui à direita, grama na mol na menos 1. É a única coisa que sobrou. Pega a calculadora com calma, com paciência e faz todo esse cálculo aqui, né? Agora já se torna irrelevante eu ficar escondendo parte do cálculo aqui. Então, fazendo tudo isso, você já percebeu que você já chegou à unidade de medida, e o resultado final dessa continha é o que você tem aqui embaixo. Então, de tudo isso, vou ajustar aqui com calma agora. A massa molar do composto é 154,95 grama por mol, tá? Que é a massa molar relativa de um composto orgânico, né? Beleza. Claro, você não sabe até onde vai, mas é o que o teu cálculo chegou e bem, então o gabarito é esse o resultado mesmo, né? Então, galera, eu quis fazer esse momento aqui para explicar essas informações, explicar esses exercícios e trazer essas informações para vocês, né? Eu vou ainda fazer mais um vídeo aí, mas vou parar aqui até para ficar mais fácil para subir o arquivo para a nuvem. E logo mais tem mais um vídeo bem legal, tá bom? Até mais.